Amigos e amigas da Central Paraense, estamos começando a nossa primeira edição, na verdade é o primeiro episódio dessa primeira temporada do podcast Central Paraense, e não poderia ser num local melhor. Olha só, nós estamos aqui no Canal das Reclusas, nesta propriedade que mostra um pouquinho das belezas aqui da Amazônia, aqui da região norte. Para você que não conhece a região norte, olha, quando você vier aqui ao estado do Pará, você vai ver muitas belezas como essa, belezas naturais, que vão sair um pouquinho lá do cartão postal, né? E você vai ver se materializando na sua frente. Bom, e o Central Podcast, né? O podcast Central Paraense tem o objetivo de mostrar pessoas que fazem o dia a dia do estado do Pará, pessoas que têm a sua contribuição na sociedade e fazem acontecer, e através do seu exemplo, através da sua vida, influenciam positivamente muitas pessoas. E é por isso que hoje eu quero começar essa primeira edição, esse primeiro episódio do Central Podcast com o pastor Lúcio Santos. Aplausos para o pastor Lúcio Santos. Ei, você merece muito mais que aplausos, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro Gomes. É um prazer. Nossa, é uma honra, né, estarmos aqui nesse primeiro podcast Central Paraense. Nossa, é uma honra mesmo. E eu tenho certeza que Deus, através, né, dessa oportunidade, vai alcançar muitos que estão nos acompanhando agora e também fazer de você, né, alguém que amanhã ou depois também vai contribuir bastante com a sociedade. Pastor Lúcio Santos, o senhor está gostando aqui do ambiente? Gostou do nosso cenário? Um cenário um tanto rústico, mas acolhedor, né, pastor? Bem ventilado, não precisa ar-condicionado, né? Não tem parede, nem nada, só tem uma vizinhança que de vez em quando coloca um sonzinho aí, mas a gente já conversou com eles vão aguardar a gente até o final dessa edição. Bom, o pastor Lúcio Santos, ele é casado com a pastora Dinalda, tem duas lindas princesas, duas lindas filhas, e uma dessas filhas teve uma experiência, fez com que a família entrasse numa experiência assim, de guerra, né? Uma experiência de guerra espiritual muito grande. Foi uma enfermidade, foi uma leucemia. E a gente também quer conversar com o pastor Lúcio Santos, não só sobre a vida dele, mas também sobre essa experiência que ele passou. A pequena Edinara, né? Ludinara, ela já está curada, para a glória de Deus, e a gente vai conversar com ele sobre essa experiência que foi essa guerra, né? Que foi a enfermidade da Ludinara. Olha, deixa eu começar lhe perguntando uma coisa, pastor Lúcio. Como foi a sua experiência? Porque o senhor resolveu, o senhor com a sua idade, né, um homem, você tem 35, 37? 35. Muito jovem ainda. Oh, glória. Eu estou vendo uns cabelinhos brancos aí. Já. Né? Isso é preocupação de pastor. Um homem de 35 anos que se apaixonou pelo Evangelho desde que idade? Como é que foi esse encontro? Então, Mauro, desde a infância, né, a gente teve uma experiência, né, já com a religião. Na época não era o evangélico, né, mas a gente teve uma experiência de família, tradição, né, e dali tínhamos muitos problemas familiares, principalmente com meu pai, que tinha problema com álcool, né. E com isso, uma irmã minha, que hoje é pastora também, ela começou a frequentar a igreja evangélica e começou a buscar pela família, né? Eu mais a minha mãe, a gente já caminhava, né, em outra religião, e como a gente foi percebendo a mudança da minha irmã, o comportamento dela, e também trazendo para dentro de casa, aquilo despertou em mim, porque eu sempre fui assim, muito curioso e assim, muito indagador. Sempre gostei assim de querer saber a verdade, né? E aí eu fui de encontro, né, aonde ela estava frequentando, e comecei ali a ter aquela curiosidade de aprender mais a palavra de Deus, no sentido assim, verdadeiro da palavra, porque até então a gente aceitava aquilo que parecia ser verdade como se fosse verdade absoluta, né? E aí vendo
né, libertação, curas e milagres e transformações de vidas, aquilo foi me despertando e me chamando também para fazer parte. Foi como se ativasse dentro de mim algo que já existia, né, que hoje eu sei que é o chamado, e foi aquele encontro. Aí eu fui para o Evangelho, aceitei Jesus com 12 anos, me batizei, dali para frente comecei também a ingressar na obra de Deus, né? E daí para frente a gente foi aprendendo, depois nos lançamos, fui para o seminário, na época um pouco até contraditório com a vontade do meu pai, depois ele se converteu, ele entendeu, mas a princípio ficou assim, um pouco como todo pai, né? Queria que eu seguisse uma outra carreira, né? E aí ficou aquele embate, né? Mas olha, pastor, eu fico fascinado quando eu ouço as histórias de conversão, né? A pessoa que começa a conhecer o Evangelho pelo exemplo de um familiar. E eu acho que não existe melhor pregação do que a índole de uma pessoa que é transformada pelo Evangelho, o exemplo de vida. Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho nesse assunto principalmente, porque nós vivemos hoje numa sociedade de faz de contas, né? Tem muita gente que gosta de mostrar uma hipocrisia, né? De mostrar aquilo que não é. E isso não faz efeito nenhum no Evangelho. Aliás, faz um efeito nocivo, reverso no Evangelho, né? Ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, faz afastar as pessoas de Cristo. Mas você teve um exemplo totalmente positivo, né? A sua irmã é que fez com que a família se voltasse para o Evangelho, né? Como é que foi isso? O que é que o senhor começou a notar de diferente? Assim, Mauro, a minha irmã, né, nessa época eu tinha 12 anos, ela 6 anos mais do que eu, então ela já estava vivendo assim praticamente uma vida no mundo, né, por conta das coisas que na época meu pai fazia, então ela meio que saiu de casa, se envolveu no mundo, teve experiências no mundo, então a gente passou aquele momento assim de muita tribulação dentro de casa, angústia, né? E quando ela foi para a igreja e a gente passou a ver, porque nesse tempo ela já vivia assim, como o jovem fala, eu vou falar a linguagem do jovem, uma vibe, né? Ela vivia, naquele tempo, tinha assim a moda de rock, e ela vestia muita roupa preta, gótica, e ela tinha aquela coisa de querer até ir para cemitério e com a galera, na época lá no Mato Grosso, né? E a gente ficava olhando, meu Deus, a minha irmã, né? Quem ela era, quem ela é, meu Deus, e aquela coisa, aquela angústia, e minha mãe, meu pai já desesperado, quando vê, ela começou a ir para a igreja. E aí ela começou a ter um encontro real com Deus, e ela começou a mudar, e ela começou assim a ter um comportamento totalmente diferente, e ela então chamou a atenção. Falei, nossa, né, como é que pode uma mudança radical mesmo, porque ela estava totalmente perdida, né, totalmente perdida, e aí começou a viver assim, Jesus, um amor a Deus e aquela coisa toda, e isso contagiou, né, contagiou não só a mim, mas toda a família. E aí eu passei a viver isso também, porque assim, graças a Deus, eu não tive essa experiência no mundo como ela teve. Eu já vi, já aprendi, como diz o ditado, né, com o erro dela, né? Falei, não, eu não quero isso não. Né? E como Deus mudou ela e realmente restaurou, então é esse caminho que eu quero. E aí eu comecei a ir buscar, teve aquele momento de... que a gente passa na juventude quando a gente vai para Jesus, das amizades, né? Se afastar e ter toda aquela coisa na escola e toda aquela coisa, mas assim, foi uma experiência muito forte, porque como eu estava vivendo a juventude ainda, e muitos diziam, não, isso aí é só uma fogo de palha, daqui a pouco você não vai estar mais, você vai vai querer experimentar beber, vai querer sair para festa, né? E foi o inverso, né? Eu fui mergulhando cada vez mais, né? Que bom. Na presença de Deus, e é isso, olha. Pastor, então essa é a melhor forma de conquistar os familiares para Jesus Cristo, porque eu imagino que tem muita gente que passa por essa mesma angústia que vocês passaram lá no passado, né? Com alguém
na sua família que está distante, que está ali no mundo das drogas, enfim, né? E aí a pessoa que às vezes até por força que ela vá para a igreja, você vai para a igreja, mas não é assim. Eu acho que quando a pessoa nota dentro de casa uma mudança, uma água que era turva, uma água que era suja, e ela começa a ficar cristalina, aí a pessoa, não, tem alguma coisa aí, eu quero isso aí para mim também, né? Eu acho que é assim então, né, pastor? Maravilhoso. Pastor, mas aí o senhor veio parar aqui no Pará, na região norte. E o senhor é Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso. Como é que foi esse pulo? Então, foi até meio engraçado, né? Com 16 anos, já para 17 anos, eu já estava num seminário, né, na igreja, e já fazendo ali uma preparação para missão, para pastoreio, mas assim, mais para missão, porque na época não podia ser pastor tão jovem, né? Então se chamavam de evangelista, missionário, né? Uhum. E aí a igreja começou, com 17 anos, já começou a me enviar. Dali do Mato Grosso fui para Rondônia, ali eu tive uma experiência na Bolívia, aí voltei, aí fui para São Paulo, voltei, aí ficava aquela coisa. Uma hora eu ia para um estado, voltava para o Mato Grosso de novo, para a família, para ver a família, mas sempre ali dentro da igreja. Aí, com 18 anos, eu já fui, não consagrado a pastor, mas eu já tinha uma igreja, já liderava uma igreja, aí fiz a 19 também, com 20 anos, ou seja, com 3 anos já pastoreando, né, igrejas, aí tinha um momento que o pastor ele ia fazer uma reunião geral de pastores, né, e aí nessa reunião geral, incrível, Mauro, eu já estava fazendo faculdade, que era o sonho do meu pai, uhum. E eu não segui na época por ser pastor, querer ser pastor. Aí eu estava fazendo para agradar ele, meio assim, né? Ele ainda não era convertido, isso aí eu vou contar que já foi aqui, uma bênção aqui. Aí eu estava fazendo para agradar meu pai, dizendo, olha, eu estou sendo pastor, mas também eu estou fazendo aqui o curso de Direito, o senhor queria que eu fosse advogado, tudo, né? Só que aí eu tive um sonho, e nesse sonho, para ir para a reunião de pastores, era como se eu fosse fazer uma viagem, e eu tinha que levar as minhas coisas. Aí o que eu fiz? Arrumei todas as minhas coisas e fui para a reunião de pastor, sem assim saber de nada. Na reunião de pastor, o nosso líder ele levantou e disse, irmãos, eu tenho uma missão aqui muito especial e eu preciso de um homem de Deus, mas tem que ser um homem de Deus para ir para essa missão. E naquela hora, assim, meu coração faltava sair pela boca, mas ele não tinha completado, né? Aí ele falou, a missão é ir amanhã para o estado do Pará. No dia seguinte? Isso em 2006, né? Nós estamos em 2021, 2006. Então, assim, naquele momento, e assim, a gente não tem muita noção do estado do Pará. Hoje já tem, mas em 2006 a gente ficava assim... O que o senhor ouvia da gente aqui? Que tinha jacaré pelas avenidas? Meu Deus do céu, que era muito, sabe, perigoso, e matação, né? E aquela coisa toda. Uhum. E aí, naquela hora, o pastor perguntou e ficou um silêncio no auditório, cheio de pastores do estado todo ali, do Mato Grosso, e ninguém se levantou. Ninguém se levantou e ficou aquela coisa aí, dizia assim, é você, levanta, é você. E eu não conseguia me levantar. E Deus falou, é você, levanta. E eu já estava com a mala lá, não lá, mas eu tinha trazido, né? E aí eu me levantei. Aí o pastor lá falou assim, não, você não vai. Como assim, né? Barrou, né? Falou, não é possível que você vai querer ir. Você está estudando, fazendo faculdade, né? Você está pastoreando uma igreja, está dando tudo certo, não vai. Mas aí só eu levantei. Terminou a reunião de pastores. Ninguém se prontificou, né? Aí ele me chamou na sala e falou, pastor Lúcio, eu tenho certeza. O senhor quer ir, né? O senhor está com 20 anos. O senhor quer ir. Falei, pastor, primeiramente eu já vim com a mala, eu não sabia nem por quê, nem para onde, mas eu já vim com a mala. Então, moral da história, eu vim 2006 para cá, para o Pará, fui para outra cidade, claro, né? Fiquei em Bragança, Capanema, toda aquela região ali próximo a Belém. E em 2006 mesmo, em dezembro, eu fui enviado para Tucuruí, Tailândia. Eram 2 missões, né? Uhum. Na época ainda não era igreja, estavam implantando igreja, tinha um pastor já aqui na cidade, com esposa e filhos, e eles estavam tendo muita dificuldade, porque a igreja estava em processo inicial, e aí
acabou que eu cheguei solteiro, sem muita coisa, aí a igreja, vamos enviar o pastor Lúcio, é de fora, tá vindo com todo o gás, vamos enviar o pastor Lúcio lá para Tucuruí para dar início a esse trabalho. E nisso, Mauro Gomes, meu pai ainda não era convertido. Quando eu cheguei em casa para dizer para ele, pai, eu vou para o estado do Pará, meu pai quase teve um infarto. No estado do Pará, não, meu filho, pelo amor de Deus, não, outro lugar, mas né, por causa da má fama. Da fama, né? E aí é que tá o negócio. Quando eu vim para cá, né, que eu cheguei em Tucuruí em dezembro, meu pai veio para cá. Assim, sabe? Ele pegou com a minha mãe lá, avião, e veio pra cá com aquela coisa, eu vou lá e se for eu vou buscar meu filho. Vou resgatar. Desse jeito, ele veio com essa intenção, vou buscar meu filho, e brigou com o pastor lá, que era o líder, né? Como é que vocês enviam um jovem, vocês não têm, né, aquela coisa de pai, né? Vocês não têm amor próprio, não, vocês vão enviar o filho de vocês, né? E ele veio pra cá. E aí, quando ele veio, ele teve uma experiência totalmente diferente e assim viu o amor, o acolhimento, foi que uma das coisas que eu mais me identifiquei, né? O acolhimento, a hospitalidade, a forma com que o paraense trata as pessoas mesmo sem conhecer, né? E o meu pai foi daqui apaixonado, chegou lá falando até que, nossa, meu filho está num lugar que é maravilhoso, eu até quero ir para lá, morar para lá, né? E aí foi isso, Mauro, você acredita que eu consegui, foi assim, naquele tempo, como eu era solteiro, ainda não tinha esposa nem filhos, o meu maior sonho era ganhar meu pai para Jesus. O meu maior sonho era ganhar meu pai para Jesus. E eu ganhei meu pai para Jesus aqui. Eu vim para cá, então aquela coisa, Deus ele fala, né? Como ele falou, filho, cuida da minha obra que eu cuidarei da sua. Porque quando eu senti de vir para cá, uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu vou estar tão longe da minha mãe, do meu pai, eu defendo a minha mãe, querendo ou não, de longe. Meu pai, ele bebia, então ele chegava em casa, ele brigava, ele alterava, ele não batia na minha mãe, mas ele agredia em palavras. E aí, de forma, eu sempre podia ir lá, porque eu sou filho único. Tive um irmão que faleceu pequeno, então eu fiquei sendo assim o homem de casa. Então, sempre que tinha um conflito, alguma coisa, mesmo sendo pastor, eu corria, dava um jeito e ia lá. E aí, quando Deus falou, você vai para longe, porque ó, de carro daqui lá em casa são 3 dias de viagem, né? Então, uma coisa que eu falei, Deus, como é que eu vou ajudar em casa? Se acontecer alguma coisa, meu pai agredia as minhas irmãs e a minha mãe, como é que eu vou lá? E aí Deus falou, cuida da minha obra que eu cuidarei da sua. Porque, Mauro, a gente já tinha lutado, olha, dos 12 anos que eu me converti até os 20, quer dizer, 8 anos lutando, orando, e não tínhamos conseguido ainda ganhar meu pai. Tínhamos conseguido, assim, a afinidade dele em aceitar o evangelho dentro de casa, que foi guerra. Mas ganhar ele, atrair ele, levar ele para a igreja, não. Ele tinha raiva de pastor e filho pastor, né? Então, quando eu vim para cá, exatamente para Tucuruí, ele veio aqui e ele não falou. Ele simplesmente saiu de lá e veio com essa intenção. Eu vou ir buscar meu filho, não quero saber, pastor, é meu filho, eu vou lá buscar ele e vou trazer. E quando ele chegou aqui, Deus ele fez um tratamento transformador na vida do meu pai. Ele não aceitou em si, mas ele voltou com uma outra mentalidade e passou a ir para a igreja lá. Começou o processo, né? E o pastor que ele tinha confrontado, por que você, né, fez isso com meu filho? Ele passou a ir para a igreja e esse pastor, olha, pastor, o seu pai está vindo na igreja. E aí, lá mesmo, ele decidiu que ele queria se batizar. E aí, sabe o que aconteceu? Ele veio aqui para me batizar ele. Meu Deus, foi o maior sonho naquele tempo da minha vida. Foi a maior realização, foi eu ter batizado meu pai ali, nas águas do Tocantins. Foi... Meu Deus, e teve que vir aqui para o Pará. Olha. Olha só, gente, o Pará é lugar de bênção, lugar de bênção. Bom, é bom a gente ouvir um pouco dessa sua história, dessa sua saga chegando até a cidade de Tucuruí, né? Essa coisa de desmistificar também o Pará, né? Muita notícia ruim esses últimos anos que foram daqui do Pará, né? Não só
da área da segurança, mas na área política também. Mas aqui nós temos uma igreja forte também, né? Nós temos o evangelho militante que produz efeitos espetaculares. Bom, pastor, agora o senhor chegou à cidade de Tucuruí, né? O senhor tem aí o seu pai já convertido, batizado, mas faltava constituir família. E como é que foi esse encontro com a irmã Dinalva? Aí, assim, a pastora Dinalda, que é a minha esposa, ela fazia faculdade no Maranhão. Então, ela tem a família dela aqui, mas ela estava para lá. E nisso, a gente tinha um entrosamento com a família, mas eu não conhecia ela, nunca tinha nem visto ela. E aí, o que aconteceu? A família dela da igreja lá, né, as irmãs, e foram pedir oração. Né, pastor, tem uma irmã minha assim, né, tá precisando de oração e tal, e ela vai lhe procurar, né, para pedir oração, e tudo isso foi no tempo ainda que existia o Orkut, MSN, aquela coisa toda, né? E aí entramos em contato, ela entrou em contato. Tem a meninada que não sabe o que é isso. Depois vocês pesquisam no Google aí. E a gente começou a conversar, né? Nesse tempo eu já tinha o quê? Eu já tinha acho que uns 21 para 22 anos, né? E eu já estava meio que, assim, comprometido com uma pessoa lá no Mato Grosso. Olha para você ver. Oi? Olha para o senhor ver. Não, eu passei, assim, uma situação muito delicada, porque lá no Mato Grosso, essa pessoa era aquele tipo de relacionamento arranjado, não tem? Que pastor faz questão e os pais fazem questão, olha, vai casar com o pastor Lúcio porque é o homem de Deus e você vai casar com ela porque ela é uma obreira de Deus e tudo. E assim, foi uma experiência que hoje eu conto sorrindo, mas naquele momento não foi legal, porque assim, até então não tinha despertado sentimento, mas de tanto que os pastores e a família ficavam assim com a gente, eu comecei a gostar da pessoa e assim, a distância, né, estando aqui, ela lá, né, e a gente começou a ter um propósito de oração e foi passando para não, vamos casar e tudo. Começaram a fazer planos já, né? Eu e essa outra pessoa, eu vou chegar na pastora Ginalda ainda. Aí, o que aconteceu? Uma situação... Isso é uma novela mexicana. Quando a gente lançou que ia casar para a igreja em si, faltando 2 meses para oficializar esse compromisso, eu recebi uma ligação de um rapaz. E esse rapaz, ele disse assim, pastor, eu preciso falar algo muito sério para o senhor, né? Eu não poderia deixar porque o senhor é um homem de Deus e eu conheço a história e o senhor não merece. Mas eu tenho um envolvimento com essa pessoa. Eu tenho um envolvimento com essa pessoa. Meu Deus. Aí foi aquela coisa, o mundo desabou. Tô falando isso é coisa de novela, tem que fazer... Foi coisa de, olha... Aí eu entrei numa crise, assim, de guerra comigo mesmo, porque, nossa, meu Deus do céu, né? Porque já tava aquele sentimento e tudo, e ficou aquilo, aquela luta, né? Eu procurei meus pastores, disse, ó, os pastores já daqui, né? Aconteceu isso, foi algo lá, né? E eu não conseguia... digamos assim, sair, tirar aquela pessoa do meu coração, não conseguia, sabe? Foi algo que eu consegui sentir por ela, algo tão grande que mesmo sabendo o que ela tinha feito, eu não conseguia e sofria, e aquilo doía, eu chorava, né? Pastoreava a igreja, mas quando chegava ali na hora de em casa só, eu dizia, meu Deus. E aí os meus pastores aqui já no Pará, eles disseram assim, olha, pastor Lúcio, o senhor conseguiu, né, deixar sua mãe e seu pai para fazer a obra de Deus, que os nossos pais são únicos na vida da gente, são o que a gente tem assim de maior importância, e o senhor conseguiu, o senhor rompeu, porque a gente morar longe de casa, sozinho, sem pai e mãe, dói demais, a gente chora, é onde o filho chora e o pai não vê, né? Ainda mais jovem daquele jeito, e aí aquilo, Mauro, entrou assim, eu falei, nossa, eu consegui, né, de certa forma, por que eu não vou conseguir? E aí eu liberei no meu coração, né, liberei. E aí juntou uma coisa com a outra, porque quando a Dinalda, ela me ligou pedindo oração, parecia que ela estava vivendo uma situação semelhante. E eu não falei nada, mas assim eu fiquei, nossa, a pessoa também está passando por uma situação que eu já passei, e eu já liberei, eu consegui liberar aqui. E eu comecei a orientar ela, olha, você precisa... né, buscar e liberar essa pessoa da sua vida. E aconteceu. E nisso foi criando a distância, ela lá no Maranhão, aqui em Tucuruí, foi criando aquele cuidado, aquele carinho, aquela atenção. Aí chegou nas férias, ela veio aqui, né,
E a gente se conheceu como amigos na igreja, ela veio com a família dela, eu que sou, né, que a gente está conversando e tudo, e voltou para lá. Nisso que ela voltou para lá, ela já começou a orar por mim, e para Deus despertar no meu coração algo por ela, né? Ela conseguiu resolver a situação dela também, e aí a gente começou a ter esse propósito de oração. Mauro, foi algo assim tão... que quando ela veio mesmo pra gente, com o pai dela e tudo, pra mim pedir tudo, meu Deus, foi aquela coisa assim tão, gente do céu, meu Deus, eu vou pedir pro pai dela, e aquela coisa maranhense, né? Um homem assim, né? Durão. E aí eu fui pedir, o homem abençoou, liberou, e aí tudo Deus começou a encaminhar, né? Aí a gente casou, noivou, nossa, foi tudo assim maravilhoso, noivamos, casamos, e aí veio já a primeira filha, e foi Deus já construindo todo um processo. É muito bom ouvir a sua história, pastor, porque mostra muito bem que é um ser humano, né? Um pastor que vive seus conflitos também, teve ali aqueles problemas emocionais, encontrou a sua cara metade, né? E isso tudo serve também como uma experiência para que hoje o senhor possa atender os outros casais, né? Isso. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa. No seu gabinete, que a gente costuma chamar, né, o gabinete do pastor, né, o senhor recebe todo tipo de problemas, né? E eu acredito que nesse período agora de pandemia, os maiores problemas são de relacionamento entre marido e mulher, né? Até que ponto esses problemas não lhe atingem? Porque um pastor, ele acaba tendo ali o seu amor pelo rebanho, ele tem uma empatia, ele tem que sentir a dor das suas ovelhas, né? E aí participar também dos problemas. Como é que o senhor consegue conciliar isso do seu dia a dia para que não lhe perturbe, para que não lhe cause algum problema psicológico? Eu falo isso porque tem algumas convenções que inclusive já tem um setor específico para tratar, né, de problemas psicológicos dos pastores. Eu não sei como é que o senhor lida aqui em Tucuruí e nos outros municípios que o senhor tem igrejas, como é que o senhor lida com isso? Então, Mauro, bem assim que você falou, é muito importante. Realmente, nessa pandemia, o que teve de tantos problemas, principalmente em relacionamento, não é brincadeira. Mas assim, devido a tudo que a gente passou, né, as experiências que a gente passou, e também com relação depois ao tratamento da minha filha, a distância que eu tive da minha esposa, toda coisa que a gente passou, tudo isso deu assim, um embasamento para a gente ajudar tanto jovens, que tem muitos jovens com problemas, a maioria em relacionamento, e casais. E na igreja, a gente formou uma rede de casais. Então, assim, hoje a gente trabalha com o discipulado 1 a 1, o acompanhamento pastoral, hoje não só eu, né? A gente discipula líderes, a gente discipula pessoas e vai instruindo eles a cuidar dessas outras pessoas. E aí a gente formou essa rede, aonde eu pego o casal, atendo o casal, oriento o casal, acompanho o casal, faço o processo de cura, de perdão, né, de confissão ali, porque é o mais sério, que precisa ficar só ali entre o pastor e a ovelha, e depois já que está já bem nutrido, que eles já estão mais, né, fortes, aí a gente encaminha eles para um casal que já está também tratado, que já está discipulado, que já está ali alicerçado, e eles passam a cuidar com amor, né? Mas nessa questão que você falou, eu acho assim que é até meio impossível a gente não sentir, sabe? Eu mesmo me identifico tanto com o problema da pessoa que eu levo isso para dentro de casa, com a minha esposa, a gente chora, né? A gente luta junto, a gente fica ali, meu Deus, né? Sofre junto com aquele casal, como qualquer outra pessoa também com um problema de enfermidade, Covid, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que não tem como você não viver aquela situação junto com aquela... É diferente de um profissional médico, né? Que ele não pode se apegar, né? O profissional médico, ele não pode se apegar, ele
não pode ter aquele vínculo emocional. Mas o pastor é diferente, porque é necessário, o primeiro passo do pastoreio é o cuidado, é o amor, né? É ter empatia. Então, querendo ou não, a gente fica ali, a gente sofre junto, a gente chora junto, mas há o diferencial do Espírito Santo, né? Que ele vem daquele bálsamo, ele vem daquele conforto, aquele consolo, né? Ele nos ajuda, a gente quando vê que uma batalha não está sendo vencida, a gente vai ali, Senhor, meu Deus, o que eu preciso fazer mais, o que eu ainda não fiz, a gente às vezes nos culpa, né? A gente traz a responsabilidade que às vezes é do casal, que às vezes é a falta, às vezes da obediência, da prática da pessoa, mas a gente fica, Senhor, o que ainda falta eu fazer, meu Deus, me dá uma direção, e acaba que Deus, ele nos ajuda, porque é muito difícil não haver uma cura, um tratamento, né? As pessoas que estão assistindo aí, com certeza já devem ter ouvido falar. A gente tem, assim, um ponto muito positivo com casais, com jovens, né? Sempre a gente tem muitos testemunhos de reconciliação, restauração, tratamento. Muitas pessoas têm pessoas assim que, nossa, meu Deus, casos perdidos mesmo, mas que Deus foi e restaurou e tem vivido hoje uma vida abençoada, para a glória de Deus. Não é à toa que a gente convidou o pastor Lúcio, né, para essa nossa primeira edição do podcast Central Paraense, justamente por essa liderança da Igreja Diante do Trono, né, e os testemunhos que a gente tem ouvido. E eu quero até depois fazer um outro episódio com o senhor, para o senhor contar aí sobre porque a igreja está crescendo, tem outros municípios também, mas especificamente essa temporada do Central Podcast, eu convidei pessoas que têm histórias de superação também. Já recebi a história com alguns convidados sentados ali no balancinho, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente, já nessa reta final da nossa conversa, como é que foi a descoberta, né, da leucemia da sua filha e como isso chegou à sua família, como a família lidou e como a fé, como foi ativada a fé, porque uma coisa é a gente orar pelos outros, né? Uma coisa é a gente pregar e fazer uma campanha de oração pelo irmão, pelo vizinho, e outra, a gente está passando por aquela situação. Nos conta um pouquinho como é que foi essa experiência, pastor. Mauro Gomes, eu digo assim que essa experiência foi a maior experiência das nossas vidas. A nossa filha, ela sempre teve assim um cuidado diferenciado, a filha mais velha, né? A primogênita. E assim, a gente sempre acompanhou ela. Só que em um determinado momento, ela começou a apresentar fraquezas e anemia, e aí foi só prolongando manchas no corpo, ínguas, né, na virilha, atrás da orelha, e a gente começou a acompanhar. A gente sempre vivia em médico, pediatra com ela, mas sempre diziam pra gente que era normal, que estava normal, que era anemia, e a gente ia tratando a anemia, até um ponto que ela começou a cair. Ela ia para a igreja e ela falava assim, papai, eu estou tão fraca, eu vou sentar, eu não consigo ficar em pé. E aí ela começou a cair, ficava sentadinha, fraquinha lá, e ela era bem magrinha, sabe, bem magrinha mesmo. E aí até os irmãos começaram a dizer, pastor, né, o senhor já tentou procurar alguma coisa, mas, né, não, a gente já procurou tudo, a gente está fazendo tratamento com ela, inclusive agora o médico disse que vai tentar fazer uma transfusão por causa da anemia dela e tudo, e aí nos orientaram a procurar um certo profissional da cidade mesmo, né? Não sei se, né, a gente falar, não, mas... Pode falar, pastor. A procurar o Dr. Vanderlei, né, na Iminho, né? Dr. Vanderlei Silveira. Isso, e aí quando a gente foi até ele, a princípio, ele assim... Ele falou, não, eu não atendo criança, né? Vocês têm que procurar, vai para Belém, eu não atendo criança, né? Só que quando ele viu ela, algo tocou no coração dele, sabe? E ele foi um anjo de Deus na nossa vida, e ele olhou para ela e falou, não, paizinho, mãezinha, pode entrar e entra só vocês dois. E aí, interessante que nós tínhamos um dia anterior saído do pediatra, e assim, com todos os exames não tinha nada, né? Mas ele, de olhar, ele chamou e falou, olha, eu não vou fazer rodeios, eu vou dizer para vocês,
eu vou falar para vocês, mas eu vou fazer um exame nela só para confirmar. Mas aqui pode ser 3 coisas. Ou pode ser uma anemia falciforme, ou pode ser um câncer, ou pode ser uma leucemia. Quer dizer, as 3 era ruim, era horrível, né? E aí a minha esposa já ali ficou em crises, né? Nervos ali, e eu, meu Deus do céu, né? Até então ali. Aí ele fez o exame da medula dela. Aí quando ele pegou o exame, ele nos chamou no mesmo dia. A gente foi encaminhado para o DAIMIME, a gente foi encaminhado para o regional. Ele fez o exame da medula dela e chamou a gente e falou, olha, vocês têm plano de saúde, vocês têm conhecimento fora daqui, porque o caso da filha de vocês é muito grave. Ela tem uma leucemia muito rara, ela está com o corpo tomado de 92% de leucemia. Meu Deus. Ela tem somente 8% de chance. Olha Eu não só. sei como que essa menina ainda está viva. Se vocês forem para casa e dormir, talvez ela não acorde. E se eu fosse vocês, eu saía daqui agora e procurava um recurso. E assim, foi tão de Deus que a gente não tinha plano de saúde. Isso foi em 2016, a gente estava ainda, assim, muita guerra, né? A gente lutando, tudo. A gente não tinha tanta, assim, condição, nem conhecimento até, né? E aí ele falou assim, mas eu não vou deixar vocês saírem daqui. E ele pegou e começou a ligar em São Paulo, começou a ligar em Belém, começou a ligar para outros amigos, e olha, eu tô com uma criança aqui, que ela tá... E ele começou a falar mesmo, ela tá assim nas últimas, eu preciso de um recurso, de uma ajuda, e tem que ser agora. E aí Belém não tinha tratamento para ela, não, aqui em Belém não dá, 92% não tem como a gente pegar aqui em Belém, isso é só para fora. Aí ligou para São Paulo, aí em São Paulo falaram que tinha um hospital em Mato Grosso. Quando ele falou Mato Grosso, eu disse, doutor, nós somos de lá. Falou, não, então faz o seguinte, eu vou fazer um laudo aqui, só que eu não vou te dar a certeza que você vai chegar lá e vai pegar o tratamento, mas cheguem lá, vão para a porta do hospital, vão para a televisão, ele disse assim, vai para a rádio, leva a menina. Mauro, eu pegava minha filha assim, ó, no braço assim, ela tava assim, só mesmo pele e osso. Aí a gente pegou um carro aqui, né, os irmãos nos ajudaram na época, até foi o irmão Marajá com a irmã Neide, fomos para Marabá, minha esposa foi na frente com a minha filha de avião, eu fui de ônibus com a outra atrás, e a gente foi, ela chegou no dia lá, eu cheguei 3 dias depois, né, no hospital, e ela foi chegando lá, Deus encaminhou tudo. Glória. Chegou lá, os médicos já pegaram ela, já levaram ela para lá, viram o estado dela, não tinha como, né? Ela estava mesmo assim definhando. E é rápido, ela estava assim que ela não conseguia nem falar mais. Chegou lá já nas últimas. Aí começou, né? Aquele tratamento difícil, foram 3 anos, muito difícil. E a gente em oração, buscando a Deus, pedindo a Deus, e aí vem aquilo que você falou. Porque a gente sempre trabalhou dentro da Igreja Diante do Trono com muitas campanhas de cura, libertação, sempre, né? Então vinha aquela questão, né? Como é que você ajuda tanta gente, muitos milagres, pessoas já foram curadas de câncer já aqui na igreja e agora a sua filha, né? Então vinha aquela coisa e muita batalha e a igreja. Então, assim, eu sei que o tempo é pouco para a gente estar falando tanta coisa e hoje a gente fala sorrindo, mas foi assim um trabalhado de Deus muito grande, porque ela não tinha progresso. Ela ficou lá 30 dias numa sala de isolamento, só podia entrar a minha esposa, ou eu, quando fosse lá revezar, não podia entrar mais ninguém. Ela ficava com vários coisas nela, furadas, assim, várias coisas lá no equipamento, não podia tirar 30 dias. Ela não comia, ela era sustentada só com os medicamentos do hospital e sonda. Então, assim, aparentemente ela ia morrer, que ela foi já com 92% daqui. Eu tenho todos os laudos, tudinho escrito mesmo, que ela não tinha jeito. Ela não tinha jeito, entendeu? Ela chegou lá para morrer. Ela chegou lá para morrer. Então, assim, os médicos não tinham coisas boas para falar pra gente, era só coisas ruins,
né? Mas ele sempre tinha um jeito assim de falar e dizer não, mas a gente não vai deixar, a gente vai cuidar até o último dia, a gente vai cuidar. E a gente ficava naquela coisa que não tinha, a gente ficava sustentado na fé. Aí, sabe o que aconteceu? Uma pastora, que ela até já foi para a glória, que é a pastora Arlusa, né, muito amiga da gente tinha uma aliança de oração de muitos anos, desde que eu cheguei em Tucuruí, e ela mais o pastor Zé Filho, eles tinham um propósito de oração pela Ludinara. E eu lá em Cuiabá passei uma situação, Mauro, muito ruim. Foi no Natal de 2017. Foi assim, acho que foi o Natal mais difícil para nós, porque ela piorou tanto que o médico liberou ela para ir para casa. E falou assim, chegou comigo e a minha esposa e falou assim, olha, vamos fazer assim. Ela deu uma melhoradinha, então o que vocês vão fazer? Faz aquele Natal. Um almoço, né? Chama toda a família e leva ela, porque pode ser que ela não volte mais. Então, para que ela tenha essa última lembrança e tudo, né? Falou assim, 2017. E a gente foi. Chegamos lá preparando e a gente, assim, tinha que fazer de tudo para não chorar, para não demonstrar. Então era muito difícil, porque o desespero estava lá a gente porta, tinha que né? sorrir para ela e ir pro banheiro chorar. Eu revezava com minha esposa e tudo, né? Aí a gente ali compramos presentes e tudo, lá, né? Não foi aqui, então assim, só a nossa família de lá. E ela deu uma febre nesse dia, eram umas 4:30 da tarde, ela deu uma febre de mais de 40 graus. E quando dá qualquer febre alta, tem que levar para o hospital. Então praticamente acabou o Natal. Tudo que tinha feito ali não teve como fazer, não teve Natal. A gente correu para o hospital, chegou lá, a emergência já foi internando ela, minha esposa foi entrando. Isso é o que eu mais lembro como testemunho, sabe? Aí a minha esposa entrou com ela, eu fiquei lá fora, o médico me chamou e falou assim, paizinho, vai para casa e prepara, porque daqui ela pode já sair em óbito, né? Então se prepara que a gente não sabe, não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. Ela já fez todas as químios de 8 horas. 8 horas uma criança, químio, ela terminava a químio, ela vomitava, falando linguajar aqui, ela colocava tudo para fora, sangue saía. Ela já não tinha, ela era tão sequinha. Num outro momento a gente pode até mostrar as imagens, ela estava assim que não tinha como, sabe? E ao mesmo tempo sofrendo demais. E aí, nesse dia, a pastora Arlusa nos ligou. Ela não sabia de nada. E ela nos ligou e ela disse assim, pastor, eu senti de Deus de dar uma palavra para o senhor e para a pastora. Deus me manda dizer, entrega a sua filha, como Abraão. Não, ela falou, entrega a sua filha. Aí eu disse, pastora, eu já entreguei a minha filha. Nós já entregamos desde que ela nasceu. Ele falou, não é essa entrega, filho. Deus está mandando entregar como Abraão, ou seja, em sacrifício. Entrega. Pastor, Mauro, eu sei que quando eu recebi aquela palavra ali, eu não aceitei no meu coração, sabe? Eu não aceitei no meu coração, eu quis me matar. Já contei isso na igreja. Eu recebi aquela palavra do médico, eu recebi a palavra da pastora, eu lembro que eu entrei no carro, sozinho, e eu peguei aquele carro e eu disse assim, Deus, eu não estou preparado para perder a minha filha. Então antes dela eu vou. E eu entrei naquele carro, acelerei o carro, em Cuiabá, na capital, e eu fui assim numa ribanceira, meu irmão. Esse carro bateu no meio-fio e ele não caiu. Ele bateu, meu irmão, não tinha como, era para cair e morrer. Esse carro bateu no meio-fio, ele virou e apagou, e não ligou mais. Esse carro não ligou mais. E Deus do meu lado disse assim... Esse Deus é maravilhoso. Por que tu duvida de mim? Eu estou no controle, é só entregar. E eu fiquei naquela entrega da morte, porque eu já vi isso, a gente vive isso como pastor. De você visitar uma pessoa no hospital e Deus falar assim, chama ela para aceitar, pedir perdão e entregar, porque já é a hora. Eu já vivi isso muitas vezes aqui, de fazer oração e 10 minutos depois a pessoa partir naquela paz, né? Porque entregou a vida para Jesus. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou entregar? Eu não quero perder minha filha, eu não quero perder minha filha, Senhor, eu não quero perder minha filha. E naquele momento que Deus tratou ali, que o carro apagou, eu entendi. Mas eu entendi que Deus queria levar ela.
E aí eu peguei e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu entrego a minha filha. Eu entrego a minha filha, seja feita a tua vontade. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei com a minha mãe me abraçou, falei o que o médico tinha dito e liguei para minha esposa, porque até então ela não sabia, porque o médico tinha falado para mim, né? Meu Deus. E aí eu falei para ela, falei, amor, a pastora ligou aqui, aconteceu tudo isso, mas eu quero dizer para você, meu bem, eu já entreguei a nossa filha. Entrega também. Aí eu falei para ela, amor, Deus nos deu duas. Ele tá chamando uma, mas ele vai deixar outra para nós e a gente vai, né, continuar e tudo. Mauro, a gente orou ali chorando, eu e ela chorando ali e entregamos para Deus. E aí o que parecia que ela ia morrer naquele dia, ela não morreu. Só que também não melhorou. Aí ela ficou lá, não foi entubada, mas ela ficou nos aparelhos. Passou 5 dias, passou a virada do ano, passou 5 dias, depois de 5 dias, algo começou a acontecer. 5 dias, meu irmão. Não foi instantâneo, não foi assim, orei, entreguei, não. Ela ficou 5 dias padecendo da gente ficar assim, qualquer hora é hora, qualquer hora é hora, qualquer hora é hora, mas ali adorando a Deus, adorando, a gente cantava muito aquela canção, se Deus fizer... Ele é Deus. Essa canção ficou marcada na nossa vida. Quando canta na igreja, a gente chora. E aí, com 5 dias, ela acordou e a primeira coisa que ela disse, mãe, fala pro pai que eu quero comer. Tô com fome. Oh, meu pai. Tô com fome. Fala pro pai trazer maçã, trazer iogurte. Ela não comia, cara. Era só injetável. E ela disse, eu quero comer. Diga pro pai trazer comida, alguma coisa que eu quero comer. Só dela ter falado isso, a mãe dela chorou. Meu Deus, filha. E aí a boquinha dela começou a ficar coradinha. Era pálida, ela tava assim com cor já de morte. Ficou pálida, ficou a cor assim, tipo de jambu, né? É. E aí eu já tava aqui, já vim, né? Já tive que vir pra cá pra cuidar da igreja, de tudo. E ela falou, amor, a Lud quer comer e não sei o que e tal. Eu corri pra lá. Meu Deus, deixei tudo aqui, corri pra lá. E a gente começou a vivenciar o milagre. Glória. Cara, os médicos não sabiam o que dizer pra gente. Eles não falavam nada, na verdade. Nada. A gente perguntava, doutor, o que tá acontecendo? A filha tá tendo uma reação. Olha, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente prefere não falar, né? Nada assim pra não criar uma expectativa, mas ela, né, fisicamente ela tá melhorando. É, parece, cara, daquele jeito. Até hoje, assim, sabe? Olha, a Lud melhorou, recebeu alta, foi liberada para vir para casa. Aí o que aconteceu? Só para fechar essa parte aqui. A gente foi liberado para vir para cá com 6 meses. Aí eles começaram de 2 em 2 meses a ficar estudando ela. Depois de 6 em 6 meses, agora de ano em ano, que já tem, né, 2017 para cá. E aí a gente tentou fazer o quê? Como ela tá bem, graças a Deus, a gente tentou transferir ela para Belém. Aí eu pedi todos os documentos, tudo, olha, vamos tentar transferir ela para lá, para ficar mais fácil para a gente. Eles me liberaram o protocolo dela. Eu cheguei em Belém, no Hospital Otávio Lobo, que é um hospital, né, de ponta, assim, muito bonito. Tem toda... Aí a médica nos atendeu e eu fui com ela já. Aí que é um testemunho muito poderoso, sabe? A médica olhou pro laudo, olhou para ela e falou assim, essa aqui, não é essa, né? Falei, doutora, é ela. Não, não é ela, não. Nossa, essa menina tá viva. Essa menina desse protocolo tá viva. Disse, doutora, é ela. É aqui, olha. A gente quer vir para cá. Ela falou, meu filho, eu ia amar receber ela aqui, cuidar dela aqui, mas pelo protocolo dela, aqui não tem como a gente receber, porque o protocolo dela é um protocolo agressivo, é um protocolo de emergência, é um protocolo que só mesmo hospital que é especialista em leucemia, e aí vocês vão ter que continuar lá. Então, assim, foi um testemunho para mim, porque ela viu que realmente era extremamente grave, olhou para a fisionomia, não tem como explicar. Esses dias a gente foi num outro médico só para fazer os exames dela, e o médico ficou assim, ela fez transplante,
A gente, não, doutor, nunca fez. Não acredito, porque como que pode, por esse laudo, ela tá viva? Eu disse, doutor, é só a mão de Deus. Então, até hoje, Mauro, é a mão de Deus, não tem outra explicação. Ela tá quase do meu tamanho, tá super forte, né? Grande, estudando, né? A gente acompanha ela, não é fácil, porque assim, só quem fez ou faz tratamento sabe que tem as reações, que fica, né? Ela tem, assim, um pouco de dificuldade para pegar as coisas mais rápido que outra criança, mas ela é super inteligente. Hoje ela é tia da escolinha da igreja, ela é amorosa, ela tem todo um cuidado. Meu Deus, não tem o que falar, gente, é bom, forte. Eu fico maravilhado. Eu quero agradecer, pastor Lúcio, e lhe convidar para vir outras vezes aqui, porque isso é muito gostoso, ouvir como Deus faz na vida das pessoas que se entregam a Ele, né? Eu acho que o propósito maior desse podcast é justamente mostrar que a vida tem esses problemas, que a vida é cheia de tribulações, mas existe aquele momento em que a gente acha que tudo está perdido, mas é quando Deus quer, né, o nosso sinal da fé, né, pastor? A nossa entrada, a nossa contrapartida, né? É verdade. Muito obrigado, pastor. Eu queria que o senhor finalizasse com uma palavra para as pessoas que lhe conhecem sua família, e aqueles que não lhe conhecem e passaram a conhecer a partir de hoje. Gente, assim, primeiramente, né, dizer para todos vocês que, independente de qualquer situação nessa vida, eu sempre falo, quanto à vida, há esperança, né? Deus é quem dá a última palavra, nunca desista, independente de qualquer situação, principalmente no momento que estamos vivendo, de uma pandemia, de um surto de Covid, né, e qualquer outra situação, mas a gente fala do momento que a gente está vivendo, todo mundo tem uma experiência com alguém que já foi entubado, ou que está com um ventilador, ou que está passando uma situação delicada, mas eu falo para vocês, Deus acima de tudo, confiem sempre no Senhor, e eu como pastor aqui na cidade de Tucuruí, né, estamos aqui sempre abertos a aconselhar, orientar, seja evangélico ou não, principalmente também jovens, né, adolescentes. A gente trabalha muito com jovens e adolescentes. Hoje a gente tem uma rede que trabalha também com recuperação. A gente tem testemunhos. A nossa igreja, ela é situada numa área conhecida pela polícia como uma zona vermelha, né? Foi um ponto assim que no início ficavam, pastor, como que a gente vai ficar ali, né? A igreja já teve no começo, né, até tentaram arrombar e tudo, hoje não, a igreja é super ali reconhecida, amada, guardada até. A gente tem exemplos de jovens que vieram das drogas, do tráfico, do crime, que hoje já são até médicos, já estão estagiando em medicina. A gente tem muitos exemplos de muitas pessoas que foram recuperadas, tratadas, amadas. Então eu digo isso, é possível. Deus, ele está aqui vivo, Jesus está vivo, o Espírito Santo está atuando. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, mas a palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Então, queridos, vamos aproveitar esse momento. Quem está longe se aproxima, quem já está se fortaleça, porque o Espírito Santo ele tem uma obra muito grande para fazer na vida de todos vocês. Sou muito grato pelo Mauro Gomes, por essa oportunidade, por esse podcast, e que Deus abençoe a todos vocês, e estamos juntos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Lúcio, e o podcast Central Paraense continue acompanhando a gente, tem outros episódios tão fortes como esse. Tchau.